vamos a dar paso a la siguiente conferencia, que titula Innovación, Valoración de Intangibles, a cargo de Pablo Selig. Yo les pido que recibamos con un aplauso a Pablo Mauricio Selig. El profesor Selig es posgraduado en Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, maestro en Ingeniería de la Producción de la Universidad Federal de Santa Catarina, doctorado en Ingeniería de Producción de la Universidad Federal de Santa Catarina y posgraduado de la Universidad Federal del Río Grande do Sul. Actualmente es profesor voluntario del programa de posgrado en Ingeniería y Gestión del Conocimiento de la Universidad Federal de Santa Catarina. Damos una bienvenida al profesor Pablo a esta conferencia. Mas gostaria de agradecer a Andrés, Nancy e Daniel por me invitarem, por estar aqui, por ter essa oportunidade de conversar com sua universidade, com o New Minuto. Estou muito surpreso com o New Minuto. Estivemos ontem acá. Y si me lo permites, te cuento que además de tener los estudiantes que están en el auditorio, tenemos otros dos escenarios académicos externos donde se está transmitiendo por streaming y también lo estamos transmitiendo a través del canal virtual en YouTube, a través de los servicios de Uniminuto virtual y a distancia. Muy bien. Então, temos que ter muito cuidado que vamos falar acá. Muito bem. Eu preparei uma apresentação, eu não sabia direito quem seria que estaria aqui presente. Eu vejo solamente cabeças negras. Na minha cabeça não é as mais negras, não? Então tem uma diferença muito grande. Eu vou tentar passar para vocês um pouco de minha experiência. E um pouco de minha experiência que eu já preparei acá é a experiência de ser um idealizador, criador e foi os primeiros anos coordenador efetivo de no pós-grado, que é o pós-grado de Engenharia e Gestão de Conhecimento. É um pós-grado um pouquinho diferente dos outros e vou passar um pouquinho essa experiência para vocês. E porque nosso pós-grado está muito vinculado com a inovação. Eu estava assistindo a Sandra e decidi cambiar algumas cositas na minha apresentação agora. Como é um público muito jovem e todos estão interessados em inovação, eu pergunto para vocês, eu sou professor, toda a minha vida fui professor, fui professor, fiz consultoria, tive empresas. Eu me jubilei da universidade, mas continuo como invitado pela Universidade de Pós-Grado. Eu pergunto para vocês, o que é inovação? Por que querem fazer inovação? Por que é necessário um país fazer inovação? Porque o professor Andrés mandou vocês ficarem aqui. É isso? É? Todos estão aqui porque é obrigado. Ou porque querem saber um pouquinho mais sobre inovação. A inovação pode ser um crescimento pessoal. Todos podem. Há uma encuesta em Harvard que se pergunta aos seus estudantes o que querem ser na vida. O que querem ser? Eu pergunto para vocês, o que querem ser na vida? Hã? Ricos. Eu tenho certeza, não? És ou é que todo mundo deseja ser rico? Sim? Por que não? E como eu vou ficar rico? Qual é uma maneira de ficar rico? Como? Antigamente se falava que as chicas tinham o quê? Uma ideia nova. Cambiar. Inovar. Então, o processo de inovação pode ser uma necessidade pessoal. Eu quero fazer uma inovação e vou ficar rico, famoso. Ou pode ser num processo organizado, planeado, desenvolvido. Eu vou apresentar alguns dados para vocês. Vocês vão ver que os países mais desenvolvidos por um framework são os países que têm maior potencial de inovação.
Então, eu quero dizer para vocês, claro, que se não tiver pessoas que queiram fazer inovação, não vamos a lugar nenhum. E se não tivermos um país estruturado, com algumas estruturas, com algumas mudanças, também muito difícil fazer inovação. Essa é a verdade. E a inovação é um processo cultural, é um processo de mudança. Eu estava falando ontem que eu visitei alguns parques científicos e tecnológicos na Europa, e a coisa que eu mais aprendi foi na Alemanha, no Heidelberg, que é um centro de inovação muito grande na área de aparelhos médicos, sim, aparatos médicos. E quando nós outros fomos visitar, na Alemanha não tem a ideia muito de parque científico, nem parques científicos e tecnológicos, o nome que queira dar. Falaram, nós vamos trabalhar, entrar no laboratório mais importante para nós outros. Todo mundo muito bem, pô. Altíssima tecnologia, vamos ver agora. Sabe onde entramos? Que é o mais importante? No jardim de infância. É lá que se começou. É lá na Alemanha que se começa a pensar em inovação, em empreendedorismo. É no jardim de infância, é um processo cultural. É um processo de mudança. Bom, e o que é a inovação? É um processo de ruptura. Né? É um processo de agregação de valor. Estou acostumado com essa terminologia, agregação de valor. Está correto? Né? E o que é essa agregação de valor? Dá-me um exemplo de agregação de valor, em sua opinião. ¿Qué es agregar valor en tu concepto? ¿Qué es agregar valor en tu concepto? Agregar valor en el concepto es... Pues hay muchas formas, hay muchos conceptos. Puede que... Produto, serviço... Como, pode ser um produto ou um serviço. también puede ser como agregar un valor a un producto, como diferenciar un valor de un producto hacia otras empresas, de otros productos, como hay que ser más innovadores, como hay que mirar en los productos, en los precios de los productos del mercado y diferenciar el precio para que sea como más competitivo y más innovador. Eu poderia dizer o seguinte, que valor é um conceito inventado, trabalhado em 1945, em tempo da guerra, por um senhor Lawrence Miles, que ele se defrontou com o seguinte problema na empresa. Não havia mais matéria-prima para continuar o seu trabalho em General Electric, porque quase todas as matérias-primas, como cobre, níquel, platina, estavam sendo encaminhadas para produtos bélicos. Então, eu tinha que desenvolver um processo metodológico que encontrava as outras matérias-primas, que desenvolvia as mesmas funções, mas são diferentes. Ele encontrou um processo metodológico que encontrou matérias-primas que desenvolviam as mesmas funções, mas eram mais baratas. Então, esse senhor desenvolveu um conceito que valor, que eu sou o conceito que eu trabalho, é desempenho de funções por custo. Então, eu posso agregar valor quando eu desempenho funções novas em um produto e não altero o valor, o custo. Ou, quando eu mantenho o desempenho de funções de um produto e diminuo o custo. Ou, quando eu faço a ruptura com a inovação, desempenho novas funções que ninguém tem e eu posso pôr o preço que quero. O preço pode ser superior. A inovação é um processo de ruptura de valor, de altíssimo agregador de valor. Certo? Vamos ver? Podemos pensar um exemplo. Um exemplo muito simples. Se hoje eu descubro a cura da AIDS, processo inovativo, a cura da AIDS, eu vou ter preço para comparar? Não. A ruptura.
Então, quem faz... A inovação é um processo de ruptura. E nós estamos falando há pouco de inovação. Eu pergunto para você, quem faz inovação? Quem é responsável por fazer inovação? Compreendes? Mais ou menos? Sim? Mais ou menos. Não. Quem consegue fazer inovação? É? Sim, compreenderam agora? Tá. Quem nas companhias e organizações, perfeito. Mas quem é que nas companhias e organizações faz inovação? As pessoas. Certo? São as pessoas que são responsáveis por fazer inovação. É um processo que eu já havia falado. E nesse processo que estão as pessoas, a mim não me gosta da ideia de inovação do gênio, que vem e faz uma ruptura casual. Assim que eu vou falar sobre um processo de inovação. Nesse processo de inovação, o equipo, a máquina, é o homem, o ser humano. E qual é a matéria-prima? Matéria-prima, está correto? Qual é a matéria-prima? As ideias que é que eu posso falar para você, que é o conhecimento. Por isso, hoje, nós falamos que nós estamos vivendo na sociedade de conhecimento. Passamos por várias sociedades, né? A sociedade industrial, que foi a mais importante que nós passamos, que foi a transformação de matéria-prima por máquinas, a sociedade da qualidade, que houve avanços muito grandes no processo, na gestão de controle, que desenvolveu novas funções dos produtos e qualidade. E hoje nós vivemos na sociedade do conhecimento, tá? Que é responsável por mais de 60% da economia mundial. Que é a sociedade que você vive. Eu estou passando por ela. É a nova sociedade. A sociedade que está baseada no conhecimento, nas pessoas, e que não tem fronteira. Tem Facebook, tem tudo o que vocês estão acostumados a trabalhar. Essa sociedade é responsável por movimentar a economia. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, como nós vemos, como é que nós vimos que nós poderíamos trabalhar nessa nova sociedade do conhecimento. Eu já vou falar um pouquinho da minha experiência em um pós-grado interdisciplinar que tenta trabalhar com processos. E se tiver tempo, já vou falar sobre 3... Tem 10 minutos? Não vai haver tempo. Não tenho tempo para falar sobre 3 exemplos. Passamos para outros dias, outros exemplos. Que eu já estou trabalhando agora, tá? Tá bem? Então, pode passar para mim, rapidito. Ana? Volta. Regressa. Não tão rápido. Não mais. Aí. Nosso pós-grado foi criado em 2004, ok? É um pós-grado em uma universidade pública, cheio de problemas. É um pós-grado que, eu era o coordenador, eu recebi a coordenação como obrigado, uma obrigação, porque fui o responsável pelo projeto, e que não havia lugar para dar nossas aulas. Nós começamos a dar aulas em jardim de infância. E era onde tinha salas para nossos outros... as salas de aula, elas no jardim de infância. ¿Sí? Igual que nos pasa a nosotros, que tomamos clases en los colegios, en el colegio Diminuto y en otros lugares. Sim, e era nosso jardim de infância. Era que tivemos o único lugar que tínhamos lugar para dar as nossas aulas. E começamos mais ou menos
com 40 professores de diversas áreas em um pós-grado. Então, tinha professor de direito, psicólogo, pedagogo, engenheiro, tudo o que se imaginava estava na mesma base. Tudo isso porque, para estudar essa máquina que é o homem, os sociólogos são muito importantes, estavam junto com nós outros. E nós decidimos o seguinte: engenharia e gestão do conhecimento. A inovação é a consequência de todo esse processo. É isso que nós outros trabalhamos em nosso pós-grado, né? E foi inovador. Hoje é o pós-grado em Brasil quem tem maior demanda de candidatos. Demanda, correto? Sí, sí, demanda. Demanda? Número de estudiantes. Número de estudantes que querem fazer nosso pós-grado. São mais ou menos 700 estudantes por ano que se candidatam a fazer maestria e doutorado com nós outros. Então, é um indicador muito importante que aí há alguma coisa que devemos passar que é de interesse de todo mundo, né? Passamos lá. Isso pode passar, que não temos tempo. Como é que está organizado um pós-grado que vai estudar? Conhecimento, que é a matéria-prima da inovação. Vocês concordam com isso que eu estou falando? Ou não concordam? Por favor, discordam. Entenderam o que eu já falei? Sim. Inovação é feita pela persona. Personas usam a máquina. E a matéria-prima é o conhecimento. Né? Então, dividimos em 3 áreas de pesquisa. A primeira área de pesquisa é a gestão do conhecimento. É entender os processos que ocorrem no conhecimento. Qual é o processo de identificar conhecimento, como é que eu crio, como é que o conhecimento armazeno, compartilho, aplico, a estratégia do conhecimento, a valorização do conhecimento, que é a área que eu trabalho, que é capital intelectual, avaliação de intangíveis. Né? Eu tenho que avaliar intangíveis. Por quê? Quando eu trabalho na indústria de transformação, eu sei todas as capacidades das máquinas, eu sei eficiência, eficácia, eu posso trabalhar com 6 Sigma, que é o máximo de qualidade que nós podemos ter em um processo. Vocês conhecem a terminologia 6 Sigma? Muito bom. Então, acreditem em mim. É no máximo em qualidade. Agora, quando eu trabalho com conhecimento, qual é a capacidade do homem? Como eu faço o controle? Como é que é eficácia? Como é que ele se cria? Como é que ele se transforma? Eu não sei. Isso nós trabalhamos na parte de gestão de conhecimento, que é essa parte. Que as disciplinas básicas que estão cá são engenharia, administração, psicologia, economia, gestão pública e direito. E depois tem as linhas de pesquisa. Exemplo do que se trabalha em gestão do conhecimento, que eu já falei, avaliação do conhecimento tangível. Liderança. Para que se eu quero ter um processo de gestão de inovação, eu preciso de líderes. Eu preciso que a empresa esteja envolvida no processo de conhecimento. Como é que se faz líderes? Qual é a maneira de entender os líderes? Se estuda cá. Passamos para outra. Passamos. É a segunda área de pesquisa que nós outros temos que entender se queremos fazer gestão de conhecimento. Sabemos toda a parte de gestão de conhecimento. Nós devemos saber que nos comunicar, transferir o conhecimento, fazer o conhecimento chegar adaptado. Nós temos casos, por exemplo, em empresas, por exemplo, o Petrobras, todos conhecem Petrobras, não só pelos problemas que tem, mas na grande empresa. Há uma previsão de Petrobras de ser jubilado 20% do capital humano que tem na Petrobras. As pessoas, 20% das pessoas que trabalham em altos cargos de pesquisa na Petrobras serão jubiladas. Será perdido o conhecimento ou não será perdido o conhecimento se não fizer nada? Se essas pessoas não tiverem mecanismo na Petrobras, por exemplo, de utilizar uma storytelling, para que essa memória dessa pessoa possa ser repartida para os outros que vêm. É um problema muito sério.
Se fala nessa área de gestão de conhecimento que, diferentemente que na fábrica de coche, se pegar fogo hoje na fábrica de coche, fogo na fábrica de coche, demorará quanto tempo para ela voltar a funcionar? Muito. Pero, se pegar fogo em Google, quanto tempo volta ela a funcionar? O conhecimento está onde? Não está parado num lugar, está nas pessoas, está nos mecanismos de segurança. É diferente a economia. Tá, 5 minutos. Muito bem. Essa é a mídia de conhecimento. Como é que se trabalha na mídia de conhecimento? Com engenharia, com educação, psicologia, comunicação, design, TIC. E a última área, por favor. Que é a área que todo mundo se mistura com... Acredita que gestão de conhecimento é a engenharia de conhecimento. Engenharia de conhecimento é a parte que disponibiliza e formaliza o conhecimento. Nessa área, que é a mais importante para que tenha artefatos resultados, mas não se pode trabalhar solamente, senão nós vamos fazer softwares, e não é o caso. Essa área que tem que entender como posso fazer e maximizar o processo, eu tenho um exemplo, não vai ter para apresentar, usa principalmente os nerds. Né? Os nerds gostam muito de trabalhar na área de engenharia de conhecimento, que é as que mais vislumbradas. Nessas 3 áreas se compõem o processo de um pós-grado que estuda conhecimento. Por favor. Por favor. Não vou poder falar sobre isso aqui. Por favor, só na outra. Passa. Passa. Tá, aqui que me interessa. Eu passei lá muito rápido. Há 3 linhas de pensadores que dizem que uma linha de pensadores diz que o conhecimento está somente nas pessoas. Outra linha de conhecimento diz que o conhecimento está na sociedade. E uma terceira linha de conhecimento que o conhecimento está nos equipos. Equipos. Tá? Então, só para salientar, para nós outros, o conhecimento são composto dos 3. Persona, sociedade e equipe. E como é que nós podemos estudar conhecimento? Acá que me interessa. Nós estudamos o conhecimento, por exemplo, no indivíduo, no processo que tem de aprendizagem. Né? Como faz o processo de aprendizagem, principalmente, por exemplo, com o ensino à distância, que é uma forma de transmitir. Tem muitos trabalhos que trabalham com o indivíduo. Se eu posso trabalhar conhecimento num processo de equipe, por exemplo, que hoje eu falei, liderança. Se eu posso trabalhar conhecimento num processo de organização, como eu trabalho com capital intelectual, avaliando o capital humano, estrutural e relacional. Se eu posso trabalhar com conhecimento num país e numa região, através de políticas de ciência, tecnologias e inovação. Então, que eu posso ter frameworks de avaliação de como está a minha situação e como devo melhorar. Então, todos são processos que incrementam o conhecimento e potencializam a inovação. Certo? Então, a inovação, para nós outros, é um processo que vai acontecer por potencialização. Acabou meu tempo, não? Muitas graças, senhor. Desculpe. Muchísimas gracias. Un espacio para una pregunta. ¿Que le quiera preguntar? ¿Puedo aprender? Sí, claro. Además, seguro que hemos aprendido mucho. Igual la misma reflexión que hacíamos hace un momento, el lenguaje nos hace difícil comprenderlo, pero es un reto para todos nosotros.
¿Qué pregunta nos queda de todo esto? ¿O qué reflexión, qué aspectos nos quedarían para hacer una reflexión? Alguien que se atreva, rápidamente porque el tiempo es corto. Pues una pregunta de Carmo es, ellos como estudiantes en la universidad, ¿cómo pueden empezar a innovar? Bom, alguns anos atrás, na minha universidade, nós decidimos que teríamos que ter, eu vou responder, eu vou passar lá, em Brasil se diz passar a batata quente para o professor colega. La batata caliente. La papa caliente. La papa caliente para o colega. Que tem que ter ações institucionais para motivar. Por exemplo, tem que ter disciplinas transdisciplinares. Porque para ensinar os estudantes a trabalhar com estudantes de outras áreas. E por isso nós criamos uma disciplina transdisciplinar que nós trabalhamos como gestão de inovação, que queremos ter estudantes de todas as áreas. E aí se trabalha com modelo de Canvas, modelo que quiseres. Essa é uma parte. Segundo lugar, que vocês já têm, que são os habitats de inovação, são acá no parque, el Parque de Innovación. no Parque de Inovação, onde tem condições de fazer startups, das empresas, incentivos, tudo isso. Acho que esse é um sistema que tem que criar e criar oportunidades, porque solamente o estudante querer fazer inovação é possível, mas é muito mais difícil que se tiver apoio e estrutura. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso. Y muchísimas gracias por tu participación.